Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de cuidador escolar. Sejam todos bem-vindos. Você que adquiriu o seu curso, olha só que fantástico, né? Você está olhando aqui, um casal aqui para dar uma aula, só que a gente é assim, né? A gente vai dar aula de dose dupla aqui nessa aula tão importante que é de cuidador escolar. Você que chegou até aqui, né? Seria importante para nós, nosso curso do Instituto Pérola, você curtisse, primeiramente curte aí, tá bom? Dá o seu like. Segundo passo, você se inscreva no canal, tá bom? Porque quando você vai se inscrever no canal e curte, e também, sobretudo, faz um comentário ali, o algoritmo vai entender que é um canal relevante, é importante, e isso nós vamos ter um maior engajamento e, sobretudo, vai beneficiar outras pessoas também que estão adquirindo os nossos cursos, tá bom? Então, corre lá, rapaz, corre lá, curte aí, vai, curte aí, né? Se inscreve no canal e comenta que agora vem aula aí do nosso curso de cuidador escolar. Eu sou o professor Paulo Leno, sou pedagogo, sou psicanalista clínico e especialista em educação inclusiva e especial. Eu estou aqui com a professora Anaeli, que vai se apresentar agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anaeli Marinho, sou psicanalista clínica, sou pedagoga, sou pós-graduada em educação inclusiva, educação infantil e neuropsicopedagogia. Bom, a gente vai falar hoje sobre cuidador, né, Paulo? Exatamente, sobre cuidador escolar. Nós estamos aqui com nosso esboço aqui, que provavelmente, ou com certeza, será entregue para você aqui algum slide de apostila da aula de cuidador escolar. E primeiramente vamos trabalhar aqui o que faz, sobre a introdução, aí vamos falar sobre o que faz um cuidador, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês. O que é, então, cuidador escolar? Fala aí pra gente. Eita aqui. A apostila que ela não quer deitar. Aí é homem mexendo em celular. Liguei a rotação. Virou. Não virou. Virou cheio. Achou? Olha aí, cuidador escolar. O que é? O cotidiano escolar é recheado de atividades e práticas além das aulas teóricas. O professor, principalmente o que tem alunos menores ou que exigem algum tipo de cuidado especial, precisa de apoio para poder trabalhar e realizar as suas práticas pedagógicas. Olha, é muito importante que você assista essas aulas. Por quê? Elas serão em torno de 5 aulas, curtinhas, mais sucintas, objetivas para você poder entender, para você entrar já no campo assim, da escola, entender o que é um cuidador, o que ele vai fazer, tá bom? Então fica ligado, tome notas, tá bom? Eu sei que você já está com essa apostila aqui, tá bom? Digital. Tome nota, anote tudo, leia a apostila todinha para você entender o que faz um educador ou um cuidador escolar, tá bom? Muito bem. Como nós lemos aqui, professora, o aluno precisa de apoio para poder obter e realizar suas práticas pedagógicas, que são que aí entra o trabalho do cuidador escolar, que são, por exemplo, pular de amarelinha, né? Sim. Fazer aquela intervenção necessária que a criança precisa, né? Muito bom. Vamos ver aqui. O cuidador escolar é um profissional que vai auxiliar os professores e os outros funcionários da escola nos cuidados físicos com as crianças que tiverem necessidades especiais, né? Um exemplo. Por exemplo, uma criança que precisa ali de um cuidado maior, como por exemplo, vamos colocar assim, aqui um autista, né? O autista precisa às vezes de um banho. Quem é que vai dar esse banho? O cuidador escolar. Então o autista fez ali as suas necessidades, e ele não sabe, ainda não consegue se limpar só, então vai ser o cuidador social que vai estar dando banho nessa criança. O cuidador escolar, no caso. Isso, o cuidador escolar. Suas funções são indispensáveis para o cotidiano da escola e para a realização das aulas e outras atividades pedagógicas. O cuidador escolar vai zelar pela segurança e bem-estar das crianças enquanto elas estiverem na escola. Então, enquanto as crianças estão na escola, ele vai ter essa responsabilidade, tá, gente? Então, depois que uma criança entra dentro da escola, é responsabilidade do quê? Da escola, dos profissionais, para essa criança, ela chegue bem, né? E ela volte para casa também bem, né? Sem sofrer nenhum acidente, ter todo aquele cuidado.
Então, por isso que é responsabilidade desse profissional fazer com que essa criança volte para casa também com segurança, né, sem machucados, sem imprevistos, né? Aí que a gente sabe que é difícil, vai muita criança machucada para casa, mas é um papel crucial ter esse cuidado. Como o próprio nome já diz, esse profissional vai cuidar. Eita, vai cuidar. Estar atento ao aspecto físico, como o professor agora falou. Ao aspecto físico, como evitar cair, né? Como evitar cair, como evitar se machucar. Brigar, bater, ou até mesmo ele morder alguém ou machucar uma outra pessoa, ou também alguém fazer isso com ele, tá, gente? Então, assim, as duas vias, né? Tanto para proteger ele e às vezes também proteger as outras crianças dessa criança também, porque tem isso, né? Às vezes você está cuidando para que ele não seja machucado, mas ele pode estar machucando outras crianças. Esse é o aspecto físico, tá bom? Agora, o aspecto emocional. Dá uma olhada, ver como é que tá, se o comportamento mudou. Um exemplo, professor Paulo. O bullying, né, no caso também. Sim, tem criança que tem um comportamento aí do nada, né? Vamos colocar aqui não é do nada, alguma coisa aconteceu. Do nada ela começa a ser agressiva. Do nada ela tem um comportamento ruim já na sala de aula. Então, por que ela está tendo esse comportamento? O que está acontecendo? O que estão fazendo com ela? Né, suas emoções, como é que tá as suas emoções? As emoções dela estão boas? Tá passando alguma situação difícil em casa? Tá passando alguma situação difícil na escola? Então, alguma coisa está acontecendo para aquele comportamento, chamamento de atenção, falta de segurança, alguma necessidade básica que ela não está tendo. Então, alguma coisa está acontecendo e o profissional ele vai ter o quê? Essa atenção necessária para descobrir o que está acontecendo com essa criança, seja em casa ou seja mesmo na escola, porque infelizmente nós sabemos que tem outras crianças que elas vão fazer bullying, elas vão usar apelidos, elas vão constranger essas outras crianças, ainda mais se é uma criança que tem aí alguma deficiência, né, alguma comorbidade, enfim. Então, é necessário esse olhar para ver o que está acontecendo. Muito bom. Falamos do físico, do emocional. Do emocional, que também o profissional, o cuidador vai ter que ver, proteger, né? Eu acho outro de gordo, de careca, né? De que mais? De narigudo. São todos apelidos de Mônica, de dentuça. Então, são muitas coisas que podem estar acontecendo, né? Então, o profissional tem que fazer essa intervenção. Eu quero levantar uma pauta aqui, Paulo, porque às vezes a criança até fala para o profissional, e sabe qual é a reação de muitos profissionais? Não fazerem nada. Ou então, não quero ouvir. Não vou fazer nada. Então, não acredita naquilo que a criança fala. Isso é muito complicado. Quando a criança ela fala, e você evita ouvir, ou você não resolve o que ela está falando para você, vai chegar um momento que ela vai o quê? Bloquear. Vai chegar um momento que ela não vai mais falar. Por quê? O que adianta eu falar se ele não me escuta? O que adianta eu falar o que está acontecendo? E às vezes ele pode se tornar mais agressivo ainda, ou então até acontecer alguma coisa pior, porque aquele profissional não teve paciência de escutar. E não só de escutar, mas de procurar uma solução para aquela situação apresentada para ele. Muito bom. E às vezes o aluno, uma situação, uma arenga, nós chamamos, né, uma arenga emocional, pode até ser evitada, mas por conta que o profissional é imparcial, sim, né? Ele não quer se envolver, não quer se meter, e ele acaba que passando a mão na cabeça do agressor, né, e consequentemente, o seu trabalho tem sido incoerente dentro da perspectiva no contexto escolar. Na verdade, algumas situações é bem complicado, mas ele tem que fazer a parte dele de cuidar, de se tornar um pacificador, que é promover a paz ali no meio dos alunos que ele está cuidando. Ou então, Paulo, o que acontece? Ele pode ter pegado rixa, que a gente chama de rixa, né? Já porque a criança já não tem um comportamento de uma certa maneira adequado, mas ele precisa cuidar dessa criança. Aí, pelo fato dessa criança não ser uma criança tão fácil assim de lidar, quando alguém faz alguma coisa com essa criança, ele não vai levar crédito, tipo assim, fizeram porque você merece. Ou então, eu não vou me meter, porque ele já tem uma ideia sobre aquela criança. Então, ele acaba não tendo que esse profissionalismo, essa maturidade, essa neutralidade que a gente chama na psicanálise, que o terapeuta precisa ser neutro, essa neutralidade para olhar a situação e resolver a situação colocada diante dele. É um ponto também que, infelizmente, Paulo, tá acontecendo muito, tá? Muito mesmo desses profissionais pegarem, tipo assim, e essa rixa mesmo de alunos
e acabar pegando essa rixa como não resolver a situação que foi colocada diante dele. Muito bom. Então, se você viu, né, algo da espécie, o aluno sofreu uma agressão emocional, como no caso nós chamamos de bullying, né? Então, você tem que agir de forma bem delicada, com carinho ali, para que nenhuma das crianças saiam prejudicadas. Você também tem que olhar, tem que cuidar das interações entre as crianças, porque algumas crianças são são abruptas, né? São maldosas, e às vezes nem quer ser maldosa também, mas algumas acabam sendo, sem querer ser, e ali acabam que prejudicando o coleguinha. Uhum. E ali o cuidador ele tem que trabalhar esse método de intervenção para que isso ou pior aconteça, né, professora? Sim, sim. É ter aquele cuidado, como eu falei, para não se machucar, para que não haja mordidas. Nossa, aconteceu já muitos fatos, Paulo, de criança chegar muito mordida em casa. As mordidas são mais frequentes, beliscões, né? Tem que ter essa atenção. É difícil? É, gente, porque dependendo da sua realidade, são muitos alunos, é uma sala complicada, mas infelizmente nós precisamos ter o quê? Essa atenção para que isso não venha acontecer com esse aluno, porque o pai vai se chateando, a mãe vai se chateando, meu filho só chega em casa machucado, o que está acontecendo? É achar uma solução. Gente, o problema a gente já tem. Não é o problema, é como você se comporta diante desse problema. Então, se você já tem esse problema, vamos procurar uma solução para ele. Muito bom. Como nós estávamos lendo nas interações, zelar pelo cumprimento dos horários das atividades, né? Porque o cuidador ele é o auxiliar do professor, ali, do regente. Então, ele não é o regente, ele é o auxiliar do regente. Então, tem que ter o cumprimento e também na hora das refeições, né? Certificar de que todos os alunos lancharam. E o que lanchou, certificar por que não lanchou, as motivações que levaram a isso, né? Sim. E da higiene, né? Higiene pessoal, a questão do horário de escovar os dentes, essa instrução da alimentação. Paulo, tem muitas crianças que estão com esse distúrbio alimentar. Então, a maneira como você apresenta, às vezes, o alimento para essa criança vai ter toda a diferença. Eu me lembro, Paulo, que assim que eu comecei na área da educação infantil, eu fui pro maternal. E aí, saí do maternal, fui pro primeiro período, e eu me lembro que eu tinha uma aluna que ela não se alimentava direito. Nossa, era uma dificuldade muito grande para a mãe. Eu me lembro que toda vez que chegava a hora do recreio, a hora do intervalo, eu comecei a sentar com ela. Eu comecei a falar da comida para ela, importante, e eu comecei a contar histórias usando a comida que ela trazia. E aí, com o passar do tempo, ela foi se alimentando. E outra, eu fazia acordo com ela. Se ela comesse, ela ganhava estrelas, tinha toda uma bonificação. E assim, ela foi virando o costume se alimentar. E a mãe ficou muito, muito feliz, perguntou como era que eu fazia para poder fazer em casa também, para ela poder se alimentar, porque literalmente ela tinha muita dificuldade de comer. Muito bom. Olha só, entenda, gente, entenda que às vezes o profissional, às vezes os marinheiros de primeira viagem, às vezes não. Às vezes quando a pessoa assim, fica muito empinada, às vezes não quer fazer algumas... Todo profissional dessa vida vai fazer alguma coisa que não está no contrato para qual Sim. você foi chamado, né? Ele vai fazer, e tá tudo bem, gente. Que eu não fui contratado para fazer isso. Poxa, seja um profissional de excelência. Faça isso, né? Talvez seja isso que falte para você criar ou ganhar um engajamento dentro da tua vida profissional. Então, você vai ter que fazer muitas coisas. Vai ajudar a criança no cocô dela, na higienização dela, a escovar o dente, ajudá-la a escovar, vai ajudá-la, e principalmente para acompanhar as crianças que fazem cocô, né? Sim, eu me lembro, Paulo, que eu não era mais auxiliar, agora eu já era a titular da sala, mas o meu aluno autista, ele já tinha se acostumado comigo, de toda vez levar ele para tomar banho, e era sempre, o banheiro dele era sempre às 16 horas. Então, mesmo auxiliar tentando levar ele não ia, Paulo, porque ele já tinha uma rotina que era comigo. E aí, eu tentei tirar isso, só que ele ficava muito estressado, ele amava a hora do banho, então eu não queria que o banho fosse um sacrifício para ele.
Então, mesmo não sendo a minha função, como você falou, de levá-lo, eu saía da sala e eu levava ele para dar banho. Às vezes ele estava com cocô, então eu dava banho, eu limpava. E isso fez uma construção muito bacana. Por exemplo, o meu autista ele não era verbal. E aí, quantas vezes o pai chegou e via aquele momento do banho, aquele momento prazeroso, né? E o pai... E quantas vezes, Paulo, ele me molhava inteiro, né? Me molhava inteira, porque ele amava tomar banho. Então, aconteceu alguma situação que... por exemplo, eu não pude ir, aí a outra moça foi dar banho, ele se estressou muito. Por quê? Porque ele amava pegar a mangueira e ficar brincando. Então, assim, era um momento prazeroso e ele amava essa parte do banho. Então, já mandava ele já banhado para casa, né? Porque ele gostava daquilo. Ana, mas não era a sua função. Por que você fazia? Porque eu entendo que para ele, de uma certa maneira, era uma agressão eu mexer na rotina dele e ele já estava adaptado comigo. Então, trazer mais um estresse para ele desnecessário em uma situação que nós estávamos o quê? Se acostumando com várias outras coisas seria ruim. Por que não eu fazer? Não me custa nada fazer isso, entende? Muito importante, muito bom. Continuando aqui no que faz um mediador escolar, tá bom? Entre as funções da escola, uma das mais importantes é ensinar a autonomia. O que é ensinar a autonomia, professor? É ensinar a criança a ser independente, gente. Por exemplo, a criança chega e a gente é igual uma criança que começa a engatinhar. A gente vai querer que ela continue só ali no engatinhar? Não. A gente vai fazer o quê? A gente vai instruir ela a começar a andar. E a gente vai vibrar com os primeiros passos. A gente vai criar essa autonomia. Por exemplo, o desfraude. O desfraude é uma autonomia que a criança, a gente vai desenvolvendo isso na escola. Então, tirar a fralda já para ir no banheiro para fazer xixi, a gente compra um troninho, né? Tem toda aquela alegria que quando ele consegue. Então, essa autonomia para comer, Paulo, autonomia para tomar banho, autonomia para poder escovar o dente, autonomia já para brincar, para bater palma, para poder pular, a autonomia. A gente vai criar isso na criança para que ela já seja uma criança independente. Muito bom. Só quem não criou autonomia ainda foi a Luna, né? A Luna não. Nossa cachorra, daí já tá lá. Queria dar a Luna hoje, gente. Fiquei tão estressada que eu queria dar a Luna hoje, mas aí as crianças e o Paulo fizeram aqui um baixo-assinado e eu tava já brava porque ela tá mijando em todos os meus tapetes. Muito bom. Então a autonomia é isso, a autonomia da criança. Por exemplo, olha, se a criança ainda não consegue ir no banheiro sozinha, no que diz respeito a se higienizar, né, depois do cocô, não consegue também comer sozinha, escrever sozinha. Então, tudo, gente. Não faz sentido o cuidador fazer sempre isso aí. Qual é o maior papel do cuidador? Como eu disse aqui, ó, entre as funções da escola, uma das mais importantes. Olha só o que diz aqui a apostila, gente, que tá com você aí, com certeza, né? É uma das mais importantes. É ensinar autonomia. Para que a criança saiba se cuidar Só. Física e mentalmente. É uma tarefa que exige tempo e paciência. Muita gente, olha, muita paciência. Porque nem todas as crianças têm a mesma capacidade motora ou psicomotora da autonomia. Algumas mais cedo, outras mais tarde, uma com mais desenvoltura, outras não, mas o fato é que cada uma tem o seu tempo e o cuidador tem que ter, sobretudo, paciência. Sim. É porque o tempo de uma criança não vai ser o tempo da outra criança, gente. Isso aí é algo fundamental. Um exemplo por exemplo, se você tiver 2 filhos, você pode ver a diferença já nos 2. Quem sabe um já foi mais fácil tirar o peito, o outro já demorou mais, o outro já deixou a fralda mais cedo, o outro demorou já deixar a fralda. Então, tudo é um costume. Um exemplo, a Pérola tem 5 anos, né, pá? O pai dela brincando no dia desse falou assim: filha, você quer mamar? Ela disse: quero. Eu disse: como assim, menina? Você tem 5 anos. E a Pérola parou de mamar o quê? 1 ano? 2, quase, 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. Gente, a Pérola parou de mamar com 1 ano e pouco. A Pérola já vai fazer 6 anos. Mas olha só o costume que ela tem. Se eu estiver deitada, para onde é que vai a mão dela? O peito. O peito. O Elias, não.
Então, Elias foi mais fácil, entende? Então, cada criança tem a sua fase. E ela quer só uns gole. Ela dá só um gole aqui. Ela fala, eu digo, menina, que é isso? Então, enfim. E esse cuidado, essa paciência, tem que ser principalmente com criança com necessidades especiais. Sim. Né? Então, é muito importante a sua paciência para ele, um carinho. Tem que ter amor para isso. Tem que ter amor, tem que gostar. Eu gosto muito dessa temática, eu gosto de estudá-los, eu gosto de vê-los, de percebê-los, de compreendê-los, de notá-los. Tem que gostar. Paulo, você lembra que a gente passou por uma situação recente mesmo? A gente estava lá na igreja e nós tínhamos uma menina, né, que ela não entrava na igreja, você lembra? Aí o que foi que a gente fez? Foi lá. A gente foi lá e todas as cadeiras eram brancas. Aí a gente pegou uma cadeira laranja. E o que foi que a gente fez, Paulo? A gente trouxe a cadeira laranja e chamou ela, né? Então ela entendeu, ela se sentiu bem-vinda, bem-quista. E a cadeira era pequena, né, Paulo? Que o tamanho para ela que sim, não era cadeira grande. Fazia ela se sentir à vontade. E a gente colocou aonde essa cadeira? Do lado da mãe dela. Mas era uma cadeira laranja, diferente. Então, quando ela entrava, porque ela não queria entrar. Às vezes a gente ia lá buscar, ela gosta muito do Paulo. Até hoje ela gosta muito, muito, muito do Paulo. Então a gente ia buscar, ela entrava, mas ela se a gente saísse de perto, ela já saía. E ela, talvez o aluno está se perguntando, né? Qual é a necessidade? Ela tem síndrome de Down. Síndrome de Down, é isso aí. Então, o que acontecia? A gente percebeu que ela precisava de algo para poder ficar ali, chamasse a atenção dela. E aí a gente começou a colocar a cadeira toda vez, e ela sentava do lado da mãe dela. E ela ficou, ela não saía mais. Né? Tanto que aconteceu uma situação que ela precisava da cadeira e ela precisava também ver o Paulo. Aconteceu uma situação que a gente não estava mais lá nesse lugar, e ela não quis ficar, porque ela perguntava o quê? Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Mas, Ana, a cadeira estava lá. Gente, a cadeira estava, mas ele não estava. Então, era um conjunto de coisas. A gente foi o quê? Trabalhando isso. Ela se sentia bacana com a cadeira, mas ela precisava ter a confiança de quem? Que o Paulo estava lá. Aí, para poder se adaptar de novo, fazer tudo isso, que é um processo. Então, tem que ter essa paciência. Mas foi assim fácil? A gente colocou a cadeira, ela já entrou? Não foi assim. Foram várias tentativas da gente conversar, mostrar a cadeira para ela, dizer que a cadeira era dela, para ela poder o quê? Aceitar. Então, essa paciência e esse tempo também, né, Paulo? Que é crucial, essencial. Muito bom. Então, quando falamos em promover uma escola inclusiva, ou seja, que tem condições de atender a todas as crianças em idade escolar, não podemos descartar a presença de cuidados escolares. Esse profissional tem um papel ativo na escola inclusiva, tanto que em 2003 sua presença se tornou obrigatória na escola, com alunos com necessidades educacionais especializada ou especial. O cuidador nunca vai atuar sozinho, entenda isso. O cuidador nunca vai atuar sozinho. Ele sempre será parceiro de outros profissionais, principalmente dos professores, do regente principal. O professor da sala de AE, atendimento educacional especializado, depende do cuidador para ensinar alunos com dificuldades motoras ou intelectuais e da sala regular também, para entendermos com clareza, como também um educador escolar. Listamos abaixo as funções e tarefa dentro da sala de aula. Vamos lá. Nós trabalhamos, fizemos um feedback, agora vamos trabalhar aqui mais um pouco sobre essas questões, tá bom? A primeira delas é a higiene pessoal. Uma das principais tarefas do cuidador escolar com crianças que têm necessidades especiais é em relação à higiene. O cuidador precisa estar atento se a criança chega limpa, com roupas confortáveis. Precisa monitorar as atividades físicas da criança para que ela permaneça em condições de higiene adequadas, esteja sempre em disposições confortáveis. Precisa limpá-la após a alimentação e uso do banheiro, e caso ela precise, dar banho, trocar as roupas e as fraldas, que é muito importante. Não somente isso, professora, mas também se percebe que algumas crianças, elas vêm para aula sem tomar banho, né? Assim, por meio do ensino público, né? Sim, vem, e às vezes, Paulo, elas vêm com a remela nos olhos ainda e a fralda cheia. Xixi. Às vezes, alguns não ensinam isso, né? Mas essa é a verdade. Não adianta ninguém vai esmerilar aqui. A gente não vai dizer para você que todas as crianças vão chegar limpas e cheirosas, não. Quantas vezes a gente já pegou aluno
que quando ele abria a boca, dava aquela ânsia de vômito, porque às vezes a gente não tinha tomado café mesmo, aí queria abraçar, todo sujo. Crianças com a fralda não só xixi, gente, a fralda cheia de cocô. Você já imagina isso? Aí você fala assim, nossa, mas como assim, professora? Já chegavam assim pra gente. Paulo, deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo. Gente, aconteceu uma certa feita que já tinha acabado o horário da aula, né? A aula terminava às 17 horas. Já tinha terminado o horário da aula. A mãe demorou a vir buscar, todos os alunos já estavam indo, eu estava apressada para ir para a faculdade. Aí você não vai acreditar. A mãe que já chegou com o filho, já veio buscar o filho atrasadérrima, que já era quase 6 horas. Eu estava saindo da sala quando ela voltou e falou assim, eu coloquei ele dentro do carro, mas eu percebi que ele fez cocô. E como você ir limpar? Gente, eu não estava ouvindo aquilo. Eu falei, eu tô indo para minha faculdade, já acabou já o horário. Ela queria que eu limpasse o filho dela. Ela já tinha colocado a criança no carro. Eles estavam no carro, Paulo. Você tá entendendo? Eles estavam no carro. Ela saiu de dentro do carro para me poder limpar o filho dela. Eu disse, gente, tô ouvindo isso não acredito nisso. E essa é uma realidade que você vai ter que encarar. Tem que estar preparado para isso. É melhor estar preparado e não precisar atuar em todas as situações, em todas as circunstâncias, do que não estar preparado e precisar. Então se prepare para qualquer obstáculo que aparecer no meio, mesmo que não seja o combinado do seu trabalho. Isso foi higiene, viu? Número 2. Segurança. É dever do cuidador escolar zelar pela segurança dos alunos vulneráveis, por exemplo, alunos com deficiência física ou intelectual que precisam de auxílios para se locomover e se movimentar. Os alunos com deficiência física ou intelectual que precisam de auxílio para se locomover e se movimentar. Os alunos com autismo que podem se deslocar sem permissão dentro da escola ou fora da escola. Então, essa segurança, professor, isso que você falasse, né? Esse olhar em especial para o autista, né? Essa questão da segurança, Paulo, Você vê que o autista, só interrompendo um pouquinho, o autista, a segurança mais porque depois, até ele se acostumar com a rotina, né? Até ele se acostumar com a rotina. Porque, por exemplo, é começo de ano. Então, até ele se adaptar, ele vai ter algumas reações. Gente, não são todos, tá? Lembrando que toda regra tem a sua exceção. Mas a maioria deles não gostam dessa nova rotina, até porque eles ficaram de férias em casa, e aí voltam para essa rotina, e pode acontecer o quê? Deles se machucarem, deles se baterem, né? Dele bater nos outros colegas. Então acontece muito isso, porque às vezes tem uns que sofrem eles mesmos, como dando tapa neles, se batendo, se mordendo, se beliscando. Esse meu aluno, na verdade eu tive vários, mas eu falo mais dele porque foi o mais marcante, foi o meu primeiro. Ele se batia, Paulo. Então eu não queria que ele se machucasse, porque dependendo da crise, ele batia muito forte nele. Então às vezes essa questão de não deixar ele se bater, de não deixar ele tacar a cabeça, ou se tacar em algum lugar que possa se machucar, ou até mesmo alguém que esteja passando, ele gostava muito de beliscar, assim, ele beliscava muito forte. Então ter esse cuidado para essa segurança, a questão da segurança é fundamental com ele e com quem está perto dele também. Muito bom, né? Então, por isso que é importante a rotina dele, né? A rotina, trabalhar com coisas concretas. Eu posso dar uma dica que eu fazia, um exemplo? Para poder evitar, eu mesma fiz o quê? Confeccionei aqueles rostos, feliz, alegre, chorando. Então, quando ele estava assim, eu mostrava o quê? O rostozinho de choro. Olha, isso aqui não é para você fazer, por quê? Porque o colega chora. Quando ele beliscava alguém, ó, o colega tá chorando, é muito triste. Então, professora, mas ele não era verbal, por que a senhora ensinava? Porque ele pode não ser verbal, mas ele entende. Da maneira dele, ele vai entender. Então, a gente precisa o quê? Mostrar para ele como isso não é bom. Por quê? Porque o outro colega chora, trabalhar as emoções em cima disso e também com ele mesmo, para não fazer, de jeito nenhum. Próximo é a alimentação. Alimentação. O cuidador escolar vai providenciar a alimentação adequada para todas as crianças com necessidades especiais. Ele precisa monitorar a escolha dos alimentos, de modo que não causem reações alérgicas, professora. Sim. Paulo, essa questão dos alimentos, lá vai de novo a gente falar sobre o meu aluno autista. Às vezes, ele terminava de comer a comida dele, você sabe o que ele ia fazer? Ele ia comer o lanche das outras crianças. Não pode.
Por quê? Porque a alimentação dele já era uma alimentação específica. E é engraçado que a criança quer comer tudo aquilo que não faz bem a ele. Isso, que não faz bem a ele. Então, olha o cuidado. Então, eu tinha que ficar o quê? Olhando para que ele comesse a comida dele e não fosse pegar do colega. Ele era muito rápido, Paulo. Era um vacilo, literalmente, para ele pegar o lanche do colega e ele comia mesmo. Então, ter esse cuidado, questão dele se alimentar bem, comer o lanche dele e também ter esse cuidado para que o lanche dos coleguinhas também não sejam comidos. Não sejam raptados. Ele precisa monitorar, como já vimos, a preparação desses alimentos, de modo que a criança consiga ingerir, arrumar o local em que as crianças serão alimentadas, providenciando adaptações se necessário. Além disso, ele ficará responsável pelo horário das medicações dos alunos, se houver alguma. Sim. O cuidado também manterá as crianças hidratadas. A questão da medicação, ele não pode achar que tem que aplicar o remédio no horário dele. Tem que ser o horário especificado pela família, que já vem sido orientada pelo médico, né? Sim, assim também como o lanche, tá? Olha só, o meu aluno Todd, ele tinha a mania de querer lanchar antes de todo mundo. Ele mal chegava na escola, já queria comer o lanche dele. Não, horário do lanche é horário do lanche, tá, gente? Ainda falando sobre isso. E essa questão da medicação é algo que eu trabalhava, eu colocava o que? Despertador. Você sabe que a gente não pode ficar com o celular. Então eu colocava um despertador porque era horário certinho. Só que, como ele já estava acostumado também com a medicação, parecia que ele era o meu próprio relógio, Paulo. É muito incrível. Ele já sabia a hora que estava já chegando no intervalo, já pegava a lancheira, ele já sabia a hora da medicação, que ele já ia na bolsa dele pedir a medicação. Então, assim, ele já sabia a hora do banho dele. Isso me deixava, assim, pensando como é que ele sabia que já era aquele momento, sabe? E aí, essa questão da medicação, você tem que ter muito cuidado, gente, porque você tem que dar a dosagem certa, tá? Não pode dar mais ou não pode dar menos, tem que ser no horário direitinho, mediante a descrição que foi passada para você. Você sabe que uma medicação que não é tomada de maneira correta, ela não vai fazer efeito, não é isso, Paulo? Exatamente. Próximo, locomoção. Para cada necessidade, o cuidador irá zelar pelos meios de locomoção. Por exemplo, empurrar uma cadeira de rodas ou ajudar um aluno com muletas, guiar o aluno cego ou amparar o que tem baixa visão, orientar o aluno surdo, auxiliar a criança autista, assim como colocar essas crianças em posição confortável para cada atividade escolar. Então, o cuidador, ele tem que desenvolver essa habilidade. Eu sugiro, por exemplo, de locomoção, por exemplo, como empurrar a cadeira de rodas. Como trabalhar ou como empurrar uma cadeira de roda? Porque não é só empurrar, meter a mão ali e empurrar, não. Eu sugiro que você se especialize no YouTube. Tem muito conteúdo bom. Muito conteúdo bom. Veja como é que funciona essa cadeira. Se é elétrica, se não é elétrica, como empurra, como trava, como tirar o aluno da cadeira pro vaso. De maneira correta, né, Paulo? De maneira correta. Como ajudá-lo a ele entrar no carro, no ônibus. Como tirar do carro, como tirar do ônibus, como tirar da van, como locomover, como subir a rampa, como descer os lugares íngremes. Então, veja, né, assista como é que se faz isso para poder melhorar o teu desempenho, o teu trabalho. Próximo como ajudar o aluno com muletas. Do mesmo jeito. Então, procure desenvolver essa habilidade de como ajudar o aluno a andar com muleta, quais são as dificuldades que ele tem, qual a importância dele usar a muleta. Tudo isso para você poder dar desenvoltura para ele, qualidade de vida dentro do contexto escolar. Guiar o aluno cego ou amparar o que tem baixa visão. É importante, importantíssimo. E, gente, isso daqui quando eu falo isso no YouTube, tem muita coisa boa. Você pode aprender a cuidar do aluno cego. Como é que é cuidar de um aluno cego? Como criar para ele os pontos que ele deve andar, a locomoção dele, enfim. Então, como é que se conversa em braille, né? Como é que lê, na verdade, braille, aqueles pontinhos, como é que faz a leitura? Pelo menos o básico seria importante você entender do braille, pelo menos o básico, para você poder
poder também proporcionar uma vida significativa para ele. Eu me lembro que quando eu tive a minha primeira experiência com autismo, o Paulo me incentivou a fazer as pós-graduação. Né, você está com um aluno autista. 2. E um TOD pela parte da manhã. E eu precisava aprender mais sobre eles, porque o conhecimento que eu tinha era muito raso. Então foi por isso que eu fiz a minha primeira pós-graduação em educação inclusiva, para poder entender mais sobre eles. E quando a gente entende melhor sobre eles, nós vamos entender, Paulo, que a gente não tem que tratar eles de maneira com a igualdade, mas sim com a equidade, ou seja, vendo a necessidade dele para poder agir em cima disso. Porque, por exemplo, eu achava que todo autista eu tinha que fazer a mesma coisa, e não é. Cada um tem a sua maneira. Ah, não, mas é grau 2, não é porque o grau dele é 2, o outro que é grau 2 vai dar certo a mesma intervenção. Então a gente vai aprendendo isso o quê? Na prática, a gente vai tendo esse conhecimento de, às vezes, uma solução não dá certo para uma, já dá certo para o outro. E se você não tiver esse conhecimento sobre a criança que você está trabalhando, você vai o quê? Você vai ser alguém que vai fracassar. Porque não tem como você desenvolver um bom trabalho se você não conhece sobre aquilo que você está trabalhando, sobre aquilo que você está ali fazendo. Então, se a tua criança é autista, descobre tudo sobre o autismo. Se a tua criança é TOD, descobre tudo sobre o TOD. Se a tua criança tem alguma deficiência intelectual, visual, descobre tudo sobre isso, porque quando você conhece é mais fácil para você trabalhar e agir em cima da dificuldade que aquela criança trouxe junto com ela, porque você precisa ser literalmente esse facilitador, você precisa literalmente fazer com que a vida dessa criança seja a educação dessa criança, melhor dizendo, seja uma educação de qualidade mediante as possibilidades que ela tem direito. Muito bom. Próximo, atividades que envolvam a coordenação motora. Tem que trabalhar essa questão da coordenação motora, é muito importante, porque a coordenação motora vai proporcionar essa liberdade que a gente estava falando, Paulo, de fazer algumas coisas só, de mesmo não sabendo, vai aprender através da coordenação motora, seja grosso ou fino. Então isso é fundamental. Muitos alunos irão precisar de ajuda do cuidador escolar para desenhar, escrever, ler, pegar objetos e materiais escolares. Também poderá prestar auxílio na comunicação alternativa e ampliada, selecionando cartões de comunicação, por exemplo. Então, muito importante o professor nessa hora da coordenação, para desenvolver a coordenação motora do aluno, não é isso? Trazer essa ludicidade, né, Paulo? Os profissionais, eles têm que ter essa ludicidade para proporcionar com que a criança crie essa expectativa e faça com que ele desenvolva essa coordenação motora de maneira mais eficaz. Eu me lembro que quando eu ia passar um desenho para meus alunos, e um exemplo era uma matéria de artes, se nós fôssemos trabalhar, por exemplo, uma aula que eu dei, que nós tínhamos que pintar o mar e o barquinho e fazer o nome da criança, a primeira letra da criança ali dentro desse barquinho. E para o meu aluno autista, eu não ia deixar ele do lado de fora. E sabe o que foi que eu fiz? Não tem quando a gente aponta o lápis, Paulo? Aí fica aquela partezinha do lápis, né? Então, peguei aquela partezinha do lápis, guardei e peguei também o pozinho, peguei o giz de cera e comecei o quê? A apontar o giz de cera. Então, com o pozinho do giz de cera, eu dei para eles pegar aquele pozinho, já tinha passado cola no papel e toda a turma fez o quê? Jogou o pozinho em cima para representar as ondas do mar. E com o meu autista, a mesma coisa, ou seja, ele teve aquele contato com o pozinho. Eu me lembro, Paulo, que ele pegava assim, aí ele pegava e ele soltava. Aí ele pegava, aí ele soltava. Aí só que eu fazia junto com ele, pegava a mão dele, junto, e eu jogava para ele. E aí ele começou a pegar, Paulo, só que era muito, muito rápido. Ele pegava e jogava. Tipo assim, ele fez a atividade dele do jeito dele, mas era muito rápido, porque parece que incomodava o pauzinho ele pegando. Jogava. E na hora de fazer a primeira letra do nome dele, que a letra dele era o L, eu me lembro que eu fiz a primeira letra segurando na mão dele e ele tinha que pintar. Só que enquanto os outros alunos estavam pintando com lápis, eu dei o quê? A tinta guache para ele. Aí eu peguei o quê? O dedo dele. Paulo, eu melei de tinta guache e eu fiz o que ele fazer ali a letra dele, que era a letra L, com a tinta guache. Ou seja, eu não deixei meu aluno de fora.
Eu fiz uma atividade que todos estavam fazendo, mas eu fiz o quê? Uma adaptação para que ele participasse, trabalhando o que? Essa coordenação motora dele também de apontar o lápis. A gente tinha que recortar também, trabalhei tudo isso. Então, é fundamental, gente, fazer isso, fundamental. Muito bom. Organização de ambientes e materiais. O cuidador escolar ficará responsável por organizar salas de aula, banheiros, pátios, bibliotecas, laboratórios, quadras esportivas, cantinas, refeitórios e qualquer outro ambiente antes de a criança adentrar ao mesmo, né? O mesmo. Assim, ela terá suas necessidades atendidas em qualquer local da escola. Deixa eu repetir aqui, professor. O cuidador escolar ficará responsável por organizar a sala de aula, de uma espécie de adaptação. Banheiro, pátios, o banheiro se não tiver liso, né? Isso. Pátios, bibliotecas, laboratório, quadras poliesportiva, cantina se ele for entrar, refeitórios lá onde ele lancha, a mesa está adaptada, tudo isso, e qualquer outro tipo de ambiente antes de a criança adentrar no mesmo, né? Assim, terá suas necessidades atendidas em qualquer local da escola. Olha a importância. Por exemplo, antes do meu aluno entrar, ele tinha já uma mesa específica que eu tinha colocado o nome dele lá, porque eu queria que ele aprendesse a sentar, porque ele andava muito pela sala. Então, quando eu entrava, eu tinha essa preocupação para ver se a mesa estava no mesmo lugar, se o nome dele ainda estava em cima da mesa e se aquela, ou seja, preparava todo um ambiente. Enquanto o outro, eu tinha o quê? A preocupação de ver se o material que eu usava, que era o quê? Os blocos de madeira com todo o alfabeto, porque ele não era verbal, mas ele escrevia, que eu perguntava, por exemplo, escreve o nome da professora, aí ele procurava todas as letras e escrevia o meu nome, então tinha que ter esse material lá em cima para ele poder se comunicar comigo. Então é esse preparar que a gente está falando, gente. Um exemplo, eu ia dar banho no meu aluno, eu não podia de maneira nenhuma entrar ele com um banheiro liso. E se ele caísse, gente, se ele se machucasse? Tem os alunos que andam com um andador, né? Sim. Se tiver liso ali. Nossa, é muito perigoso. E ver se a escola tem... Eu esqueci o nome agora, que até um colega meu que é pedreiro, ele falou que é aquela... Antiderrapante? Não, tem um antiderrapante, tem que ter um antiderrapante, mas aquela diferença do piso pro outro assim no banheiro. Sim. Tem um nome que eu esqueci. Sim, que um é mais baixo, o outro é mais alto, não é isso? E aquilo é perigosíssimo, né? Tem que certificar se tem um antiderrapante, se tem uma rampinha ali. Sim. Não pode ter nada de interferência, né? Para que o aluno não venha sofrer. E isso, porque esse papel vai entrar na cantina. Então tem que ver todo o sistema para o autista, para o síndrome de Down, para o TOD, tudo tem que ter, o ambiente tem que estar adequado. Isso aí é o olhar do cuidador escolar. Você está cuidando, tem que ter esse olhar assertivo, esse olhar atento para ver tudo que pode acontecer. Às vezes uma ferramenta cortante, gente, pelo amor de Deus. E ele tem que pensar rápido, né? Paulo, estilete de professor não é para estar em cima de mesa de professor, gente. Meu Deus. E o cuidador vê isso, tem que auxiliar o professor. Tem. Que o professor, talvez o cuidador cuide de um. O professor de 20, 30, 40. 42 já aconteceu, olha aí. Tem salas que tem 42 alunos. Então o cuidador, lá na igreja tem o Adson. O Adson, ele é muito habilidoso. Sim. Ele percebe tudo, vê tudo, nota tudo. Então, assim como na igreja tem, o cuidador tem que ser esse olheiro. De ver o que está faltando, ver se está precisando de alguma coisa. Evitar, porque quando o cuidador olha, o que ele está fazendo? Ele está se antecipando. E era isso que eu ia falar. Então vai. Então, o cuidador ele tem que ter esse poder da antecipação. Né? Ele tem que ter esse poder, se antecipar antes que o mal aconteça, né? Sim, evitar, porque ele está ali para quê? Para cuidar dessa criança. Lembra lá dos cuidados, que é a segurança, isso faz parte também da segurança. Muito bom. Se é a prevenção que nós lemos, lembra a prevenção já? Não. Não. Sendo lá em cima, deixa eu ver lá. Não, falta ainda a prevenção. A gente leu sobre os ambientes. Esse cuidado anda em conjunto com o citado acima, que é a prevenção. Sim. Pois o cuidador escolar irá tentar prevenir acidentes. Prevenir, gente. Olha o que a gente acabou de falar. Adequando os ambientes da escola às normas de segurança
e estando sempre atento ao cumprimento dessas normas durante o dia a dia escolar. Então, o cuidador, ele tem que ser habilidoso, ele tem que ser o antecipador, ele tem que ser aqui, como dizer aqui, ele tem que ser ele tem que ser atento a Paulo, prevenir os acidentes. um exemplo, eu vou dar um exemplo. Não tem aqueles carrinhos de ferro? Os carrinhos de ferro. Paulo, se aquele carro pega na cabeça de uma criança, o que que vai acontecer? Tem uns carrinhos bonitinhos assim, né? De ferro. Só que tem aqueles de plástico, tem uns de ferro. O que que vai acontecer com um carro desse de ferro, com a velocidade que vai na cabeça de uma É criança? uma arma, né? Você sabe quantos alunos meus levavam aqueles carros? Quando chegava com o carro, eu dizia, não pode carro, tem que colocar dentro da bolsa. Então essa é a função do cuidador. Ou coloca na bolsa ou tira e guarda. Porque eu evitava. Pra devolver no final. E adivinha, Paulo, deixa eu te contar esse fuxico. O meu Todd, toda aula, ele levava um carro desse. Paulo, meu aluno Todd. O que é o Todd, professora? Fala aí pro povo. É o quê? Transtorno? Opositivo desafiador. Opositivo e desafiador junto. Imaginei com um carro de ferro para atacar na cabeça de alguém. De jeito nenhum. Não, vem cá. Vai guardar o carro, porque agora a gente vai estudar. Ah, a professora vai fazer birra. Gente, eu não deixava. Por quê? Porque quando ele estava em crise, ele tacava tudo que estava na mão. Imagina ele tacar um carro na cabeça de uma criança. Não. Então, eu evitava por causa disso. Então, eu já evitava um acidente, como está escrito aqui. Qual é o próximo? Tem o próximo aqui, só que eu mexi aqui nessa configuração aqui, que eu não sei mais sair daqui. Deixa eu marcar que eu saiba aqui, apertar aqui. Primeiro eu sei mesmo. Vamos lá. Lê aí. A rotina, né? É, a rotina. Paulo, essa questão da rotina, enquanto tu tenta tirar aí. Achei. Achou? Então vai. Para que todas essas tarefas sejam bem cumpridas e no horário, o cuidador escolar vai organizar uma rotina. Olha, gente, para você, cuidador, primeiro passo, estabeleça uma rotina. Porque uma vida sem rotina é uma vida vivida com irresponsabilidade. E viu? gera ansiedade também nas crianças, Sim, tá? sim. Gera muita ansiedade. Então, Gera porque a vida é desorganizada, né? O aluno sabe o que vai acontecer. Então, o aluno, o ser humano em si, precisa estar dentro de uma rotina. um exemplo, Paulo, todos eles sabiam que na quarta-feira era dia de educação física. Ou seja, quando chegava a quarta, eles sabiam que no horário era o horário de educação física. E se não tivesse? Ah, menina, ele aí era cumpre a rotina, né? Cumpre, tem que cumprir. A sexta, toda sexta era o dia de levar o brinquedo. Então todos eles levavam o brinquedo que eles queriam, toda sexta. Todo mundo chegava com seu brinquedo na mão. Por quê? Porque eu dava 1 hora, ou seja, chegava do lanche, então eu dava das 14 horas até das 16 horas até as 17 horas para eles poderem brincar. E se eu não deixasse brincar, o que tu acha que ia acontecer? Eu ia ficar bravo. Por quê? Porque sexta é dia do brinquedo, então eles tinham rotina. Assim como tem a rotina, chegar para poder ver os cadernos, ver quem fez atividade, fazer atividade, depois ir para o lanche, depois do lanche, o que é que tem? Hoje é dia da escovação, dia de contação de história. A gente tinha um livro, Paulo, que a gente lia esse livro, né? E a gente falava sobre esse livro. E aí eu lia uma página. E eles ficavam ansiosíssimos para chegar o quê? No dia de ler o livro de novo. Paulo, se eu não lesse aquele livro, ele já chegava perguntando, professora, hoje é o dia que a gente vai descobrir o que foi que aconteceu com o personagem tal. Se eu não contasse aquela história, o que você acha que ia acontecer? A minha sala ia virar uma baderna, gente. E eles não iam acreditar mais na minha palavra quando eu falasse que ia fazer alguma coisa. Isso também pega, tá? Ou seja, você que quebra a rotina, você cria a rotina e você mesmo quebra essa rotina, você está criando um grande problema para você. Muito bom. Deixa eu ler aqui sobre a rotina, para a gente fechar essa parte. Para que todas essas tarefas sejam bem cumpridas no horário, o cuidador escolar deve organizar a rotina com todas as atividades e locais em que necessitam dele, para que ele não se sobrecarregue e nem deixe nenhuma criança necessitada de apoio. Se houver uma demanda maior, possivelmente a escola terá mais de um cuidador e juntos eles elaborarão um cronograma para que ambos possam prestar seu serviço com eficácia. Então, quem vive dentro de uma rotina sempre vai ter um trabalho com eficácia, né? Eu quero falar aqui agora, antes de entrar... Capítulo 2? Para finalizar também, no capítulo 2, quero ler sobre a legislação sobre o apoio escolar, tá bom? Lê aí pra gente.
Sobre as questões legais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Brasil, 1996, afirma que todas as crianças de idade de 4 a 17 anos devem ser matriculadas nas escolas de ensino regular, incluindo as crianças com necessidades especiais educacionais, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades. Desde que todas as crianças começam a frequentar a escola, aumentam as tarefas e responsabilidades dos profissionais da educação, já que aumentou também o número e a diversidade de alunos. Sendo assim, os profissionais se viram sobrecarregados de responsabilidades, sendo que alguns fugiam das suas habilidades e qualificação. Eu quero ler isso aqui, pelo menos que é a parte jurídica, né? Essas responsabilidades incluíam cuidados especiais com crianças deficientes, autistas e outras que precisavam de ajuda para se alimentar, se vestir, se locomover, estudar e etc. A escola passou a reivindicar o profissional que fosse treinado, qualificado para essas funções. Surgiu assim a necessidade do cuidador escolar, o profissional de apoio escolar. A lei número de 13.146, de 6 de junho de 2015, chamada Lei de Inclusão, afirma em seu artigo 3. É importante, é meio chato, mas para você poder que você está dentro da lei, viu? Como um cuidador escolar, você está dentro da lei. Eu quero ler esses 3 artigos aqui, tá bom? Primeiro, 12º, atendente pessoal, pessoa membro ou não da família, que com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. 13º, profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção, do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, viu? 14º, acompanhante. O que ele é? Ele é uma atendente pessoal, um profissional de apoio escolar e um acompanhante. Olha só, o 14º com acompanhante. Aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Tá bom? Pra você ficar por dentro. Portanto, o profissional de apoio escolar vai entrar na escola de ensino regular para ser um apoio, um auxílio para o aluno que tem necessidades especiais. A escola, então, deve acionar a Secretaria de Educação Municipal ou Estadual, dependendo da escola, e pedir contratação. Isso aqui você vai estar por dentro, tá bom? Essa apostila vai estar com você também, para você, com certeza, o que nós estamos estudando aqui, essa é a apostila que você tem em mãos aí, tá bom? Para você também ter, se localizar. Antes, para a gente entrar na parte para finalizar, eu quero ler mais isso daqui. Formação do profissional de apoio escolar. Geralmente, os editais de contratação de cuidadores escolares, tanto de rede municipal quanto de rede estadual, exigem apenas o ensino médio. Porém, a contratação para cargos públicos exige uma prova oficial através de concurso, e a contratação para a rede de ensino privado vai exigir um currículo com boas qualificações. É por isso que você tem que qualificar, para ampliar seus cursos de ensino continuado. Eu sempre bato na tecla, estude, rapaz, tenha curso, tenha certificado, que é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Daí deduzimos que a formação do profissional de apoio escolar deve ir além da conclusão do ensino médio. Precisa incluir certas habilidades e competências que iremos que fizemos ou queremos, e também queremos finalizar neste capítulo, tá bom? Aqui, quando pensamos nas responsabilidades que o cuidador escolar tem em relação às crianças, entendemos a importância de se contratar uma pessoa que conheça a realidade do cotidiano escolar e do público com o qual vai lidar. Por isso, é fundamental que este profissional tenha conhecimento a respeito dos seguintes temas, aqui para a gente finalizar. Número 1, inclusão escolar, professora. Tem que entender. Tem que entender. Se você não souber lidar com essa inclusão escolar, você vai cometer muitos gafes
E você vai fazer com que a vida dessa criança não seja uma vida que era para ser. Como assim? Com todos os direitos que ela tem, de uma qualidade de ensino, porque você não sabe o que é essa inclusão. E anote aí. Anote aí um tema que eu vou dar para você. Estude sobre inclusão escolar. Estude sobre transtorno de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. Estude isso. Nossa, você vai dar um passo na frente dos outros, tá bom? E como lidar. Tá bom? Se você entender isso, nossa. Número 2, deficiência. Deixa eu ler aqui sobre inclusão escolar. É preciso conhecer o contexto de inclusão. É preciso entender o contexto de inclusão, sua história, documentos legais, legislação sobre o tema, direitos como a professora falou, direitos dos deficientes. Também deve conhecer as teorias educacionais inclusivas que orientam como lidar com a educação de crianças com necessidades educacionais especiais. Você tem que ter essa noção. E você percebe que a maioria para nível médio nem precisa, só precisa ler, gente. Só precisa ser um profissional diferenciado, um profissional de excelência. Número 2, né? A deficiência. É preciso estudar o quadro geral das deficiências auditiva, visual, física, mental e múltiplas. Suas manifestações, características, sintomas e evolução. O cuidador deve conhecer principalmente a criança de quem irá cuidar, estudando suas necessidades e suas habilidades para lhe oferecer cuidado adequado e útil, professora. É aquilo que a gente já falou lá no começo da aula. Não tem como você cuidar de um autista se você não conhece nada sobre autismo. Não tem como você cuidar de uma criança com deficiência visual se você não conhece nada sobre isso. E ler um livro faz toda a diferença, né? Ler um livro, buscar, e como o Paulo disse, tem muito vídeo bom, tem muito profissional bom que dá esse conteúdo de graça no YouTube. Então, assim, não tem desculpa, para de ser preguiçoso, hein? Para de procrastinar, para com isso. Se você tá com uma situação e você não sabe como lidar, gente, é simples. Você tem a informação. Pô, qual é a minha informação? Que eu vou cuidar de uma criança autista. O que é que tu vai fazer com a informação que tu tem? Buscar mais conhecimento, entendeu? Então, a gente não nasce aprendendo tudo. Mas a gente precisa se esforçar para poder aprender. Ah, professora, eu não tenho tempo. Gente, para com isso. O tempo que faz é a gente. Porque não é o que você quer, é o quanto você quer, entendeu? Então, se você quer ser um professor meia tampa, na média, bem, é com você. Mas se você quer um profissional que as escolas brigam por você, ó, top, de excelência. Então, o profissional que você vai ser, vai ser mediante o que você está estudando, o que você está buscando. Você vai ser exatamente aquilo que você sabe. Eu vou repetir de novo, que não é para tu fingir que você não ouviu. Você vai ser exatamente aquilo que você sabe. O que você sabe sobre isso? E aí? Muito bom. Número 3. Transtorno do espectro autista. O TA, que é o transtorno do espectro, que é a sigla do transtorno do espectro autista, é um dos públicos atendidos na lei de inclusão e precisa ser conhecido do cuidador escolar, como já foi dito pela professora, viu? Ele deve se preparar para lidar com os sintomas e manifestações dos 3 níveis do espectro e também com outras síndromes incluídas, como a de Asperger, de Rett e de Kanner. Enfim, foi abordado agora há pouco. Procure conhecer sobre o seu aluno, sobre a sua necessidade. Sim. Desenvolvimento humano. Qualquer pessoa que lide com a educação escolar precisa conhecer as fases do desenvolvimento humano e suas características para conseguir entender o comportamento do aluno e intervir no mesmo. Gente, é importantíssimo você entender isso, viu? Próximo, atividade lúdica, professora. Isso aqui é o top, hein? Aqui não é possível, gente. Não é possível que você não consiga dominar isso. Brincar faz parte do universo infanto-juvenil, inclusive do mundo de crianças, do universo de crianças com comportamento físico ou mental. Portanto, é interessante que o cuidador escolar conheça jogos e brincadeiras lúdicas para todas as idades, para que possa entreter a criança e o adolescente quando necessário. Às vezes, Paulo, o que está faltando é essa ludicidade dentro da sala de aula. Às vezes, o que está faltando é aquele professor trazer um material diferente. Por exemplo, como eu estava dizendo, tinha um dia da contação de história. Eu não usava só o livro. Eu me lembro que eu tinha uma lagarta enorme. E eu contava a história da lagarta e eu deixava a lagarta no meio.
E ali fazia. Quando eu fosse contar uma outra história, um exemplo, o grande rabanete, o que é que eu fazia? Eu usava as próprias crianças como personagem. E o vô foi o quê? Na horta plantaram um rabanete. E o tempo passou, e o rabanete cresceu. E o vô foi tentar puxar o rabanete para fazer uma sopa. E sabe o que aconteceu, Paulo? E o vô puxou. E puxa, que puxa, e nada do rabanete sair da terra. O vô não conseguindo, chamou quem? A avó. Aí eu já chamava o quê? A minha aluna. Vem cá, avó. Colocava ela atrás já do vô. E puxa, que puxa, e nada do rabanete sair da terra. A avó chamou o neto, aí a avó que estava lá na fila, que já era minha aluna, ela já chamava um outro colega. E poxa, e nada, o rabanete sair da terra. E chamaram o totó, e chamaram o gato, e chamaram o rato. E aí a gente ia fazendo o quê? Com que fosse divertido. Eles riam muito e eu fazia com que todo mundo participasse. Mesmo que a história tivesse um determinado já de quantidade de personagens, eu acrescentava para não deixar ninguém lá de fora. Então essa ludicidade, essa criatividade, vinha fantasiada, fazia desenhos no rosto dele, já com tintas mesmo para o rosto, pinturas. Então, ter essa ludicidade. As brincadeiras, resgatar as brincadeiras, brincadeira da lata, a brincadeira do esconde-esconde, da amarelinha. Então, o que está faltando um pouco é essa ludicidade, essa brincadeira. E também, Paulo, a brincadeira na hora também de ensinar. Um exemplo, quando a gente ia ensinar matemática, por que não ensinar matemática também na condição de história? Também mostrando outros objetos. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre um personagem que é o quê? O número 1. O número 1 vivia na floresta, só que aí um estava muito carente. E sabe o que o número 1 fez? Foi atrás do número 2. Opa! Cadê um e cadê o 2? Tá aqui um e o 2. Então agora o número 1 e o número 2 andaram juntos. E lá na frente o número 2 encontrou quem? O número 3. Então toda essa ludicidade vai ajudar muitas crianças. Eu quero sugerir para vocês, como nós estamos no nosso canal, do Instituto Pérola, é um canal que tem aqui dezenas e dezenas de aulas. Não é muita aula, gente, é muita aula. E a gente raramente vai picotar as aulas de 6 minutos, 10 minutos. Não, você tem que assistir a aula toda. Você tem que buscar assistir a aula toda para você poder entender, para você conhecer. Eu sugiro, por exemplo, nós temos a nossa matéria, nosso curso de educação infantil, não é isso? Sim. E lá, nós trabalhamos sobre o lúdico, tem aula lá. Assista todas, tá bom? Sobre educação infantil, sobre contação de história. Né? Porque, na verdade, nós temos, ainda não temos aulas sobre contação de história, né? Estamos gravando ainda. Já então, já tá foi gravado, que está no curso de educação infantil. A contação de história, o lúdico. A importância da contação de história e das brincadeiras. Muita brincadeira boa que nós demos sugestões, não foi isso? Sim. Sobre brincadeira, sobre contar a história de forma lúdica para a criança. Nós poderíamos gravar aqui 1 hora falando sobre isso, poderia, mas está lá na educação infantil. Olha, você assistir as aulas de educação infantil que estão lá, são 3, 4 aulas, você não vai perder nada. É investimento para a sua vida, viu? É investimento. Nós, tanto eu como a professora Naeli, nós trabalhamos boa parte da nossa vida com contação de história, com atividades lúdicas, com inúmeros métodos de brincadeiras, né? Brincadeiras, como chamamos de brinquedos cantados, então músicas coreografadas, que fazem, tá lá, cara, tá muito bom. Então nós temos muita experiência com o público infantil, porque nós trabalhamos muito tempo, muitos anos com o público infantil, com contação de história, com brincadeira, com jogos e brincadeiras, com atividades lúdicas, com recreação. Então tem lá um compêndio extraordinário. Se eu fosse você, eu ia lá para você poder angariar, adquirir esse conhecimento, tá bom? Olha, na verdade, você que trabalha com público infantil, você está no canal certo, você está no lugar certo aqui para você poder. Então, está ofertado para você estudar. Você talvez comprou o curso aqui de cuidador escolar, né? E você foi direcionado aqui para o nosso canal e você vai ter todo o compêndio aí, todo o material aí à sua disposição. Então, não seja só mais um cuidador, não seja só um cuidador banal, mas seja um cuidador diferenciado. Vamos para a próxima?
Atividade lúdica, falamos, né? Sim. Legislação específica agora. Legislação específica. Lidar com a criança e adolescente inclui as com... Vê se teu microfone tá ligado. Tá. Com que é o necessidade educacional especializada, que exige conhecimentos legais para que o profissional não coloque a segurança e bem-estar dos mesmos em risco, nem permita que os outros façam isso, é parte do zelo do cuidador e do cuidado. Também é importante conhecer os direitos dos deficientes para que se possa respeitar esses direitos e garantir que os outros os respeitem. As principais leis que devem ser estudadas são a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e a Lei de Inclusão de 2015. Isso aí para te deixar seguro e gabaritado. Diretrizes curriculares. Muitas vezes o apoio escolar se dará em sala de aula, ajudando o aluno a escrever, desenhar, manipular objetos, digitar. Por isso, o cuidador escolar precisa conhecer o currículo da educação básica, não para ensinar, que é tarefa do professor, mas para auxiliar com mais propriedade. Eu sugiro também que você assista nossas aulas de mediador escolar, né? Sim. Assista lá. Próximo. Saúde e cuidado da criança. Um dos aspectos mais importantes para o trabalho do cuidador escolar é a saúde da criança e adolescente, que irá auxiliar. Para estar preparado para esse cuidado, é importante conhecer a anatomia e a fisiologia humana, aspectos biológicos de nossa espécie e cuidado relacionados às deficiências. O cuidador também deverá conhecer bem as informações gerais sobre higiene, alimentação, locomoção de deficientes. Só assim o cuidador conseguirá ter segurança ao lidar com uma criança que tem saúde frágil e precisa de cuidados especiais. E por último, a rotina que foi trabalhada, a rotina escolar, viu? Feedback final aqui para a gente finalizar. Embora cada uma tenha uma rotina específica, é importante conhecer o funcionamento de cada etapa de ensino, saber como funciona a rotina da educação infantil, como são as aulas e atividades do ensino fundamental e no ensino médio. Assim, o cuidador escolar poderá montar sua própria rotina para auxiliar os alunos. Concluindo, mesmo que a maioria dos editais não exijam especialização para o trabalho do cuidador escolar, é importante que esse profissional estude formal ou informalmente, viu? Conhecimentos e temas necessários não só para praticar a profissão com competência, como se destacar no mercado de trabalho. Temos aqui o nosso próximo capítulo 3, que seria um capítulo 3, mas como eu falei, eu sugiro que você vá agora para educação infantil, tá bom? Tem muitos que estão vendo só uma aula aqui, mas não é só essa aula. Essa é uma aula para você ter uma base. A partir daqui, vá para a educação infantil. Na educação infantil, tem lá aula sobre jogos e brincadeiras. Assista todas elas as aulas, umas 4 aulas. Da educação infantil, vá lá para o mediador escolar, né? Cara, vai te tornar Professor, é só essa aula? Não, é só essa aula, novamente, viu? É porque, assim, gente, não faz sentido gravar uma aula que é o mesmo contexto. Por exemplo, quais são aqui, ó? Tanto o capítulo 3, que são o capítulo 3 aqui, só fala sobre o quê? Sobre brincadeiras, jogos e brincadeiras. Brincadeiras para recreação infantil, né? Aí vem falando quais são as brincadeiras. Esconde-esconde, o jogo da memória, o jogo do peixe. Então, já são coisas que já estão gravadas. Não é isso que o Paulo está querendo dizer. É porque tem matérias que vão entrar dentro de outras matérias. Então, você sai daqui, agora você vai aprender sobre tudo isso, ó. Como você vai ver na nossa apostila aí, ó. E vai estar com você, essa apostila aqui, ó, tem atividade lúdica. Que já está gravado lá na matéria de educação infantil. Muito bom, eu gosto muito disso aqui, gente. Atividades lúdicas, que é o capítulo 4, vai aí passando, olha aí, atividade lúdica.
Claro que vocês precisam ler a... Gente, o professor não é para estar lendo a apostila, não. É o que eu sempre falo para os meus alunos, que tem que ler você. O conhecimento é você que tem que buscar. Coloca essa aula aí. A inclusão social, que eu também gravei uma aula, Paulo, tá? Porque que é isso também. Porque tem gente que confunde o quê? Educação, que é o quê? É a inclusão. O que é inclusão, gente, para você? O que é equidade para você? Você vai aprender tudo isso que também já está gravado, Paulo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Inclusão digital, inclusão social, inclusão escolar. Enfim, pessoal, portanto, assista essa aula. Essa aula aqui é só uma ponte. Para quê? Para te levar a outros conhecimentos. Na educação infantil, todinho. Vá para a aula de mediador escolar. De mediador escolar, aí você vai para o TA, para o TOD, para o TDAH, que tá Dislexia, tudo. Dislexia, descalculia. Disgrafia. Nossa, então é um compêndio para você ir para a sala de aula já gabaritado no conhecimento, tá bom? Portanto, muito obrigado por ter chegado até aqui, obrigado por essas informações, obrigado por você ter aqui estado conosco, ter escolhido a melhor escola educacional do nosso estado, por que não do nosso país, aí, com todo respeito às outras escolas, e até uma próxima aula.